Eu vou usar o meu tempo para comentar um projeto que sou relator do nobre senador Aníbal Diniz, do Acre, que garante que, no mínimo, 1/3 das vagas aqui no Senado serão destinadas para as mulheres, já a partir do próximo pleito. Agradeço também já ao presidente da CCJ, que nos assegurou que essa matéria será votada naquela comissão ainda esta semana. Senhora Presidenta Vanessa Graciotin, a retomada do poder político pelos civis em 1985, após mais de 2 décadas de ditadura sob o arbítrio dos presidentes generais, representou uma decisiva inflexão na vida dos brasileiros. Ao recuperar alguns dos principais parâmetros, como as liberdades, a democracia representativa, com eleições livres e periódicas, a sociedade brasileira tomou em suas mãos a reconstrução do nosso país, sobretudo no aspecto da lei maior, a nossa Constituição, que eu tive a alegria de escrever como constituinte no período de 1987 a 88, eu estive lá como um dos constituintes. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que culminou com a promulgação da nova Carta Política em 5 de outubro de 1988, foi passo decisivo na mobilização e articulação da sociedade organizada e no envolvimento do cidadão com as grandes questões da nação. Senador Aníbal Diniz, nesse rico e complexo processo, eu posso, de tessitura dos fundamentos de nosso ordenamento jurídico, os brasileiros, independentemente de classe social, raça, cor, credo religioso e convicções políticas, tiveram a ocasião de vocalizar aos deputados e senadores constituintes suas preocupações e expectativas a respeito do futuro do nosso país. Contudo, é preciso admitir que, apesar de todo o admirável esforço então realizado, muitos aspectos importantes da vida comum não foram alcançados ou se modificaram ao longo do tempo, dentro da saudável, sempre bem-vinda e necessária dinâmica da mudança social. Passado mais de 1/4 de século de vigência da Constituição de 88, o Brasil contemporâneo debate-se ainda com antigos problemas que somam a novos desafios surgidos e sempre sob o signo da relevância e da urgência. Aí entramos na famosa discussão permanente, a reforma política, frequentemente discutida em todas as áreas, com o jornalista, com os empresários, com os trabalhadores, com as entes sindicais, nas academias, permanece ainda, mas não é resolvida. Essa irresolução tem implicado sérios prejuízos e ao aperfeiçoamento de nossas instituições e de nosso modelo político, com danos diretos permanentes ao cidadão e à sociedade. Espero, sinceramente, que, vencido 2014, esse ano singular da Copa das Copas e das eleições quase gerais, na nova legislatura, possamos nos debruçar com determinação e afinco sobre esse tema tão importante como a reforma política. Dito isso, e enquanto 2015 não vem, devo dizer, senador Aníbal Diniz, que me sinto especialmente honrado em recordar que respondo pela relatoria do projeto de Vossa Excelência, aqui no Senado, o PL 132 de 2014, meu querido amigo e companheiro de bancada, senador Aníbal Diniz
do Acre. Eu acredito que esse projeto será aprovado. Vossa Excelência não estará aqui o ano que vem, mas deixará aqui na história do Parlamento brasileiro essa marca. Hoje, as mulheres não chegam a 15%. Com o projeto de Vossa Excelência, nós teremos, no mínimo, 1/3 de mulheres aqui no Senado. Elas que são, hoje, 51% do eleitorado brasileiro. É com alegria, mas já adianto, com o meu relatório, eu não mexi uma vírgula no seu projeto original. Peço a aprovação dos senadores e senadoras e, posteriormente, dos deputados, para que a sua obra histórica, que vai marcar mais do que nunca o período da democracia brasileira, seja aprovado, oxalá, por unanimidade. Passo uma parte nesse momento, cedo uma parte nesse momento, ao senador Aníbal Diniz, autor do PL que ora eu relato. Nobre senador Paulo Paim, eu tenho a honra de aparteá-lo nesse momento e devo dizer que me sinto absolutamente feliz e realizado pela disposição de Vossa Excelência em atuar como relator nesse meu projeto, o PLS 132, que prevê que nas eleições com 2 vagas para o Senado, uma vaga seja destinada às mulheres e outra vaga destinada aos candidatos homens. E é bom que se esclareça, senador Paim, que esse projeto, na realidade, ele propõe o equilíbrio de gênero nas eleições em que tem 2 vagas. Porque nós temos 2 tipos de eleições para o Senado no Brasil. Numa eleição em que as vagas são 2, ou seja, quando há uma renovação de 2/3 do Senado, com 2 vagas, é que se aplica esse meu projeto para haver equilíbrio de gênero. Na outra eleição, quando se renova apenas 1/3, aí homens e mulheres disputam a mesma vaga. Alguém pode dizer assim, mas por que essa proposição apenas para o Senado? Porque o Senado é a única instituição com cargos eletivos majoritários que tem a exceção de, uma vez a cada 8 anos, ter 2 vagas. Nós não temos 2 vagas para a presidência da República, não temos 2 vagas para governador dos estados e nem temos 2 vagas para prefeitos, que são cargos majoritários, que disputam o voto de toda a sociedade. Só que o Senado tem a cada 8 anos uma situação em que 2 vagas se abrem para as disputas. Por que que nesse caso nós não podemos fazer justiça por que que nós não podemos estabelecer justiça com uma vaga se destinando aos candidatos homens e a outra vaga se destinando às candidatas mulheres? E aí, senador Paim, essa é mais uma proposição que vai no caminho das políticas afirmativas. E no Brasil funciona assim, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Se não tem políticas afirmativas, o equilíbrio de gênero não se estabelece. Tive estudando essa matéria e percebi que na maioria dos países onde o equilíbrio de gênero se estabeleceu, houve política afirmativa, sim. E é o nosso caso aqui. Nós temos várias políticas afirmativas que já têm dado resultados concretos. Nós temos, nas eleições para a Câmara Federal, um preceito legal da lei eleitoral que estabelece que 1/3 das candidaturas registradas deve ser de um dos sexos, né? O mínimo de 1/3 de cada um dos sexos. Ocorre que os partidos, às vésperas de registrar as suas chapas, saem em busca de candidaturas mulheres apenas para preencher as vagas. Por isso é que nós temos hoje na Câmara Federal apenas 45 mulheres e com a nova eleição vão ser 50 mulheres em
513 assentos. E aqui, no Senado Federal, nós temos apenas 13 mulheres num universo de 81 assentos. Portanto, senador Paim, se nós tivermos a felicidade de convencermos a maioria dos senadores homens a votarem em favor dessa justiça com as mulheres, que são a maioria do povo brasileiro, nós teremos a possibilidade de ter, no mínimo, uma representante mulher em cada uma das unidades da federação, de tal maneira que cada unidade da federação tem 3 representantes nessa casa. Se o nosso projeto, o projeto que Vossa Excelência vai relatar amanhã, se ele for aprovado, nós teremos a oportunidade de, em todas as unidades da federação, a gente ter pelo menos uma senadora mulher. E aí, o nosso percentual de representação feminina aqui na casa vai subir para, no mínimo, 33%, porque 27 integrantes de uma bancada de 81 significaria um número de 33%. Então, seria um grande avanço numa casa que nós não temos hoje 15% de representação. E certamente isso inspiraria a Câmara dos Deputados, inspiraria câmaras de vereadores, assembleias legislativas a fazerem o mesmo no sentido de permitir que as mulheres participassem mais da política e que nós tivéssemos uma representação melhor das mulheres no parlamento brasileiro. Sem contar que a representação feminina no parlamento nacional do Brasil é uma das menores do mundo. Nós temos hoje o Brasil ocupando a vergonhosa posição, 158ª posição no ranking mundial, e isso tem que mudar, e só vai mudar se tiver determinação política dos mandatários, das pessoas que ocupam o mandato, no sentido de permitir que haja maior equilíbrio de gênero nas casas legislativas. Peço à senadora Vanessa, que é a procuradora da mulher nessa casa e que certamente vai estar conosco amanhã defendendo essa matéria lá na Comissão de Constituição e Justiça, que possa conceder um tempo a mais para que o senador Paim continue a defender o seu relatório, que tenho certeza que será um relatório brilhante amanhã aprovado na CCJ. Muito obrigado. Já com a defesa competente feita pelo autor, com satisfação que eu passo a palavra à nossa querida senadora, ex-ministra da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senador Paim. Eu, na realidade, coincidentemente, vou tratar sobre esse tema da tribuna hoje. Vou falar um pouco sobre reforma política e com bastante foco na participação da mulher no processo eleitoral e a importância da reforma política que nós vamos discutir nessa casa, tratar do tema. Mas não podia deixar passar o pronunciamento de Vossa Excelência, nem tampouco a parte do senador Aníbal Diniz, para parabenizá-los. Parabenizar, sobretudo, o senador Aníbal Diniz, que apresenta esse projeto e que ajuda a nós, mulheres, na luta pela participação mais equânime na política. E é muito importante que um homem apresente um projeto, porque geralmente os projetos que tramitam nessa casa sobre participação das mulheres, não é mesmo, senadora Vanessa, são oriundos da apresentação por mulheres senadoras ou deputadas. Então, ter os homens junto nessa luta, ter Vossa Excelência apresentando esse projeto e o senador Paim relatando e fazendo um relatório tão bem feito como está apresentando Vossa Excelência, nos orgulha muito e nos ajuda muito a avançar nessa luta. Até porque eu acredito que nós não teremos democracia plena se metade da população brasileira não estiver representada nas instituições democráticas. Então, parabéns aos nobres senadores, Desculpa, senadora Gleisi. Tem problema. Se eu continuasse falando, não adiantava. Mas parabéns pela iniciativa e podem ter certeza que estaremos lá na CCJ e aqui em todas as instâncias da Casa para defender e apoiar esse projeto. Tudo bem, senadora Gleisi Hoffmann. Senador Aníbal Diniz, o meu relatório é longo. Ele ultrapassa a 20 páginas pela importância do tema. Eu faço uma análise e mostro que o Brasil, em relação aos outros países do mundo, está lá embaixo, na participação das mulheres na vida política. Eu falei 15%, mas não chega, no Brasil a 14%.
E por isso é que, embora o meu tempo tenha terminado, eu quero fazer um apelo a todos os senadores para que amanhã na CCJ a gente vote esse projeto, e eu falo com uma maior tranquilidade. Claro que ninguém sabe se vai ser candidato a quem em 2018. Mas se eu for candidato em 2018, em vez de eu estar disputando as 2 vagas, eu vou estar disputando uma vaga, que uma vaga será assegurada para as mulheres. Mas farei isso com a maior tranquilidade e com muita convicção que estou no caminho certo. Estou coerente com aquilo que eu sempre defendi ao longo da minha vida, combatendo todo tipo de preconceito. E, senador, você foi muito feliz, a senadora também. Não adianta botar lá, como os partidos botam, para inglês ver, ou faz de conta que 30% das vagas são para as mulheres. Mas botam para preencher a cota. E depois não fazem campanha, não prestigiam, não dão estrutura, elas não podem participar efetivamente numa disputa de igual para igual. Assim não. As mulheres vão disputar entre si uma das 2 vagas quando a eleição for para 2 senadores ou senadoras. Por isso, senadora Vanessa, pedir a convite de Vossa Excelência, e amanhã eu tenho certeza que todos nós estaremos lá na CCJ. O senador Vital do Rego, que é o presidente daquela comissão, além de presidir a comissão amanhã, ele fará também a defesa, porque acredita que esse sim é o princípio de combater preconceitos e vai na linha da solidariedade, da igualdade e direitos iguais para todos. Muito obrigado, senador.